Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, mais uma aulinha da Mega Revisão 2024 Enem. Hoje a gente vai trabalhar com ligações químicas e interações intermoleculares. Esses assuntos, eles caem bastante no Enem, tá? Aqueles recadinhos rápidos que a gente passa para você. Seguinte, ó, aqui a gente tenta fazer uma revisão um pouco mais aprofundada. Ela vai até servir para você, por exemplo, que vai prestar FUVEST, que vai prestar o NESC, o NESP, que vai prestar FAMEP, FAMEMA, tá? Então é uma revisão um pouco mais aprofundada do que a gente tem aí na internet, tá legal? Então, ligações químicas, dá uma olhadinha aqui, ó. Ligações químicas e interações intermoleculares. Pessoal, eu vou precisar começar rapidinho aqui, antes de fazer os exercícios, são 20 exercícios bem legais. Antes de fazer os exercícios, deixa eu dar uma lembradinha com você. Ó, nós temos dois tipos de ligações. Tem as ligações interatômicas, entre átomos, e as intermoleculares, entre moléculas. Interatômicas, entre átomos, são três. Tem a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Beleza? E as interações ou ligações intermoleculares são quatro importantes. Nós temos a dipolo induzido, certo? Nós temos a dipolo permanente, as ligações de hidrogênio e as ligações íon-dipolo. Beleza? São as principais. Nesses exercícios que eu vou fazer com você aqui, cerca de 20 exercícios, né? A gente vai trabalhar todos esses assuntos. Então, sem perder tempo, vamos nessa. Primeiro exercício. Pessoal, só um detalhezinho, ó. Esse primeiro exercício aqui, ele é ridículo de fácil, é muito tranquilo. Só que eu coloquei aqui porque a gente não vai só resolver o exercício, a gente vai explorar mais alguma coisinha de teoria. Tá legal? A ideia é te preparar, né, para você mandar bem no Enem. Ele fala assim, ó, o monóxido de carbono, CO, altamente tóxico, formado na combustão incompleta de compostos de carbono. Pessoal, ele está querendo que a gente diga qual que é a ligação interatômica presente em cada molécula desse gás. Legal? Então vamos lá, ó. Interatômica tem três: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Queridos, o carbono é ametal, o oxigênio também é ametal. Quando eu ligo ametal com outro ametal, a ligação é do tipo covalente. Então a resposta é a letra C, sem dúvida nenhuma. Só que a ideia é a gente explorar um pouquinho mais, porque ele pode pedir para você a estrutura ou a fórmula de Lewis do monóxido de carbono. Então vamos fazer. Queridos, o carbono, ele é da família 4A, né? Grupo 14. Então o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, certinho? O oxigênio, ele é um calcogênio, pessoal. Família 6A ou grupo 16. Ele tem, portanto, 6 elétrons na camada de valência. Legal? Os dois seguem a regra do octeto. Precisa ter 8, né, para ficar estável. Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar 2 pares de elétrons, certo? Aqui, ó, 2 pares de elétrons. Pessoal, se o oxigênio compartilhar 2 pares de elétrons com o carbono, ele vai completar o octeto. Ó, 2, 4, 6, 8, já está com 8. Só que o carbono, ele ficou com 6. Precisa de mais 2. O que vai acontecer? Ele vai pegar emprestado, certo? Do oxigênio. Legal? Então a gente vai ter 2 ligações covalentes normais e uma covalente dativa entre o carbono e o oxigênio. De boa de bola? Só que tem um detalhezinho, ó. A IUPAC, ela prefere que a gente indique ligação dativa exatamente igual à ligação covalente normal, porque fisicamente elas não têm diferença nenhuma, tá? Então pode aparecer essa setinha aqui, mas isso está em desuso.
é muito provável que você encontre na prova, né, 3 tracinhos. De boa? Eu posso dizer que na molécula de monóxido de carbono existe uma ligação tripla entre o carbono e o oxigênio? Pessoal, sim, é uma ligação tripla. Fisicamente, a ligação dativa é exatamente igual à ligação covalente normal. Então, exercício 1, alternativa letra C. Pessoal, questão de número 2. O fluoreto de hidrogênio, HF, possui uma estrutura molecular semelhante à da molécula de iodeto de hidrogênio. Só um detalhezinho, o hidrogênio sempre faz uma ligação só. O flúor e o iodo, eles são da família 7A. Eles também fazem uma ligação só. De boa? Então, a molécula de HF é H simples F, a molécula de HI é H simples I. Certinho? E eles têm a mesma estrutura, inclusive têm a mesma geometria, né? Toda molécula diatômica é linear. Aí ele fala assim, ó, assinale as afirmativas a seguir em relação às interações intermoleculares. Pessoal, isso cai bastante. Então, item 1. Ocorre interações do tipo ligações de hidrogênio entre as moléculas de HF. Perfeito! Esse item 1 está correto. Quando na química a gente tem ligação de hidrogênio, meus queridos? Quando você tem hidrogênio ligado em FON, tá? Se você tiver hidrogênio ligado diretamente, tá? A flúor, ao oxigênio ou a nitrogênio, você fala que tem a ligação de hidrogênio, é uma interação intermolecular, tá? Beleza? Então o item 1 está correto. No HF, a gente tem H ligado no flúor. Então a gente vai ter ligações de hidrogênio entre as moléculas. Perfeito. Item 2. A diferença de raio atômico entre os átomos constituintes da molécula é maior no HI do que no HF. Pessoal, isso daqui está correto também. Deixa eu te explicar. Ó, a família 7A, ou grupo 17, é a família dos halogênios, certo? Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, tá? Faz calor no Brasil inteiro à tarde. É o seguinte, quando a gente desce numa família, o raio do átomo ele aumenta, certo? Porque você vai aumentar o número de camadas. Legal? Então o flúor, ele é um átomo pequeno. O iodo, pessoal, ele é um átomo maior. Na mesma família, quando você desce, aumenta o número de camadas, tá? E o raio do átomo aumenta, o tamanho do átomo aumenta. Então o que que vai acontecer? Ó, no HF, eu vou ter uma distância entre os núcleos pequenininha. No HI, eu vou ter uma distância entre os núcleos maior. Então, a diferença de raio atômico entre os átomos constituintes da molécula é maior no HI do que no HF. Gente, certeza, ó, a distância entre os núcleos aqui, ela é muito maior do que a distância entre os núcleos no HF. Item 2 está correto. Terceiro, o momento de dipolo permanente na molécula de HI é maior do que nas moléculas de HF. Pessoal, isso aqui está errado. É o seguinte, ó, vai ter um momento dipolo, ou momento dipolar, apontando para o flúor, certo? No HF, e apontando para o iodo no HI. Só que é o seguinte, o flúor, ele é mais eletronegativo que o iodo. Então, esse momento dipolo no HF, ele é maior do que no HI. Só que ele falou o contrário, então o item 3 está errado. Item 4. Ocorre interação do tipo íon dipolo entre as moléculas do HF. Pessoal, errado. A ligação, né? A interação entre moléculas de HF são as ligações de hidrogênio, não íon dipolo. Beleza? Item 5. Não ocorre interação do tipo dipolo permanente entre as moléculas de HI. Pessoal, acontece sim. O HI,
é uma molécula polar. Toda molécula diatômica composta é polar. A molécula é polar e não faz ligação de hidrogênio. Quando a molécula é polar e não faz ligação de hidrogênio, a interação é dipolo permanente e dipolo permanente. Então esse item aqui está errado, porque ele falou, cadê? Ó, não ocorre. Ocorre sim. Então quais são os itens corretos? 1 e 2. Pessoal, 1 e 2, alternativa correta, letra D, né? O exercício 2, alternativa letra D de dado. Exercício de número 3. A teoria ou regra do octeto é baseado na tendência dos átomos em realizar combinações para atingir 8. Gente, regra do octeto, né? 8 elétrons na camada de valência, assumindo uma configuração eletrônica similar aos gases nobres. Aí ele fala assim, ó, qual das seguintes espécies, moléculas e íons que contém um átomo, né, sem contar o hidrogênio, que não possui um octeto de elétrons de valência? Beleza? Gente, isso aqui é importante, viu? A regra do octeto diz o seguinte, ó, um átomo estabiliza quando ele completa 8 elétrons na camada de valência, quando ele adquire configuração de gás nobre. Essa é a regra do octeto. Só que é o seguinte, hoje a gente conhece muitas exceções da regra do octeto. E um detalhe, normalmente o elemento que sofre hibridação, ele não necessariamente segue a regra do octeto, tá bom? Então vamos voltar aqui. Ele quer saber que contém, que não possui um octeto de elétrons de valência. Meus queridos, na letra A, ele colocou BH3, certinho? O boro, pessoal, é da família 3A. O boro, tá? Isso é dado nas provas, viu? O boro é da família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, você aprendeu que estabiliza com 2 elétrons. São 3 hidrogênios. Então, o boro vai compartilhar elétrons com 3 hidrogênios. Certinho? Pessoal, a molécula BH3, ela é desse jeito que eu desenhei para você. É desse jeito aí. Quantos elétrons o boro completou na camada de valência? Pessoal, 2, 4, 6. Ele não completou 8 elétrons na camada de valência. Não. E ele não precisa completar. Por quê? Porque ele sofre hibridação. Quem sofre hibridação necessariamente não precisa seguir a regra do octeto. Deixa eu só lembrar uma coisinha com você. Ó, ao redor do boro, nós temos 3 nuvens de elétrons, certo? Cada compartilhamento aqui a gente conta uma nuvem. São 3 nuvens. Então, são 3 orbitais envolvidos. Então, a hibridação do boro nessa molécula é sp2, certo? Ó, 1s mais 2p, 3 orbitais. Legal? O boro, ele sempre faz hibridação sp2. Gente, portanto, ele não possui octeto de elétrons de valência. Não, não tem. Ele tem 6, não completa 8. Precisa completar 8? Não. Por quê? Porque ele sofre hibridação. Agora, só para dar uma lembradinha, né? Porque pode aparecer. Pessoal, o boro, ele está estável. No BH3, o boro está estável, ok? Ele não precisa ter 8, mas ele pode ter 8. Ele não precisa, mas ele pode. Então, ele pode receber 2 elétrons. Ele pode receber um par de elétrons, certo? A espécie que pode receber um par de elétrons é chamada de ácido de Lewis. Certo, pessoal? Toda molécula que tem boro, por exemplo, BH3, BCl3, BF3, são ácidos de Lewis. Beleza? E um detalhe, ele pode receber elétron. Então, ele é amigo de elétron, tá? Se ele é amigo de elétron, eu posso dizer que ele é eletrófilo. Eletrófilo. Eletrófilo é amigo de elétron, é quem pode receber elétron. Todo ácido de Lewis é um eletrófilo. Gente, sossegado? Então a gente marca a letra A. Todos os outros aqui, se você verificar,
todos os átomos eles vão ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, o único que não possui um octeto de elétrons de valência é a letra A, beleza? Agora, exercício de número 4. Assinale a alternativa que apresenta uma base de Lewis em sua configuração espacial. Pelo amor de Deus, isso cai bastante. Ó, eu vou pegar o BF3, que eu até citei no exercício anterior. Legal? Pessoal, o BF3, por exemplo, ele é assim. Ó, o BF3 é isso daqui. O boro, ele completou 6 elétrons na camada de valência. O boro, ele sempre faz hibridação sp2. Legal? Ele não precisa ter 8 elétrons. Ele estabiliza, nesse caso aqui, com 6 elétrons. Só que ele pode receber 2. Certo? Se ele pode receber um par de elétrons, ele é um ácido de Lewis. Isso aqui é o que mais cai, ó. Ácido, de Lewis. Certinho? Ácido de Lewis é a espécie que pode receber um par de elétrons. De boa? Agora é o seguinte, ó. Vamos pegar o NH3 porque esse exemplo cai bastante. Queridos, o N é da família 5A, grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. NH3, amônia A. Vai chegar um H, vai chegar um H, vai chegar um H. O NH3 é isso daí, legal? Veja que no NH3 ficou um par de elétrons não ligantes. Então a amônia, o NH3, ela tem um par de elétrons para emprestar para alguém numa ligação dativa. Então a gente diz que ela é uma base de Lewis. Tá certo? Então é assim, ó. Quem tem par de elétrons sobrando para emprestar para alguém é uma base de Lewis. Quem pode receber um par de elétrons numa ligação dativa é um ácido de Lewis. O ácido de Lewis que mais cai é o BF3 e o BF3 e o AlCl3. São os dois ácidos de Lewis que mais caem nos vestibulares. Certinho? A base de Lewis que mais cai no vestibular é a amônia. Sossegado, pessoal? Então você já sabe que é uma base de Lewis. É quando vai ter um par de elétrons sobrando, né, para emprestar para alguém. A água, ela tem um par de elétrons sobrando. Deixa eu só dar uma passada aqui, ó. Porque esses dois pares aí são da água, tá? Só que aqui, ó, a água pode, né, atuar como uma base de Lewis, porque ela tem esse par de elétrons sobrando. Só que ele fala assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma base de Lewis em sua configuração espacial correta. Pessoal, a água não é linear, então a configuração espacial dela está errada. Então a letra A está errada. A água, você lembra, ela tem geometria angular, certo? Ela não é linear, então eu descarto a letra A. Na letra B, ele colocou o gás carbônico, o CO2. Queridos, no CO2, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. No CO2, o carbono faz 2 ligações duplas. Então, o carbono, nesse caso aqui, ele tem hibridação sp. Legal? Se ele tem hibridação sp, a geometria dele é linear. Ele fez aqui um ângulo, tá errado. De boa? Na letra C, então a letra B também tá errada. Na letra C, ele colocou amônia, tá? Exatamente o desenho que eu fiz para você aqui, ó. Só que é o seguinte, pessoal, na amônia, eu tenho ao redor do átomo central 4 nuvens de elétrons. Ó, a ligação simples você conta com uma nuvem, beleza? E o par de elétrons não ligantes você conta com uma nuvem também. Então, ao redor do nitrogênio, nós temos 4 nuvens de elétrons, mas apenas 3 ligantes. Ó, o hidrogênio é um ligante, hidrogênio ligante, eu tenho 3 ligantes. Queridos, quando a estrutura tem 4 nuvens de elétrons e 3 ligantes, a gente diz que a molécula tem geometria piramidal, certo? Ou pirâmide de base trigonal, piramidal. Ele desenhou aqui a amônia plana, pessoal.
Não, ela não é plana, ela é piramidal e espacial. Então a letra D, a letra C também está errada. Certinho? Ó, na letra E, se você olhar, tá até certo, né? Porque o boro, ele sempre faz hibridação sp2, beleza? A estrutura, quando é sp2, é trigonal plana. Beleza, beleza? Então a geometria dele, a geometria tá correta, é trigonal plano. Só que ele não é uma base de Lewis, porque ele não tem par de elétrons sobrando. Então eu descarto a letra E. Gente, portanto a resposta certa é letra D, tá certo? Tá vendo aqui, ó, na letra D, a gente tem aqui três pares de elétrons sobrando, na verdade, no S. Se tem par de elétrons sobrando, ele pode emprestar para alguém, ele é uma base de Lewis, tá? Agora um detalhezinho, ó. Esse carbono aqui, ele está fazendo, pessoal, só ligações simples. Tem 4 nuvens de elétrons ao redor dele, cada ligação simples é uma nuvem, e são 4 ligantes. Então a geometria é tetraédrica espacial. Legal? Aí, essa cunha que ele fez aqui e esse tracejado é para mostrar que os átomos não estão todos no plano. Isso daqui está mostrando que a molécula é espacial. Então está correto, porque é espacial, legal? E está sobrando um par de elétrons, é uma base de Lewis. Exercício 4, alternativa, letra D, dado. Agora, exercício de número 5. Cuidado. Ó, o conhecimento das forças intermoleculares atuantes em um processo químico pode ser utilizado na separação e purificação dos produtos. Como exemplo, podem ser citados os halogênios e seus respectivos pontos de ebulição. Pessoal, toda substância simples, com exceção do ozônio, é apolar, tá? Então, ó, o F2 é apolar, o Cl2 é apolar, o Br2 é apolar e o I2 é apolar. Quando a molécula é apolar, a interação entre as moléculas é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Só que você pode chamar também de dipolo induzido, dipolo instantâneo. Você pode chamar também de forças de London. Toda vez que a molécula é apolar, tá? Você diz dipolo induzido ou forças de London, ou ainda forças de Van der Waals. Tudo bem? Então a molécula é apolar, dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de London ou forças de Van der Waals. Beleza? Agora um detalhezinho. Ó, se eu descer na família, pessoal, a massa e o tamanho do átomo, ele aumenta, tá? Então aqui, ó, então dando a massa aqui, ó, a massa está aumentando. Quando você tem interações semelhantes, todos são apolares. Então todos fazem interação dipolo induzido. Quando você tem mesma interação, aquele que tem a maior massa vai ter o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Entendeu? Beleza? Então vamos continuar. A tabela anteriormente apresentada mostra que, com o aumento da molécula, né? Com o aumento do tamanho da molécula, com o aumento da massa molar, há um aumento no ponto de ebulição devido ao aumento da polarizabilidade. Certinho? Com relação ao exposto, assinale a alternativa que indica o tipo de força intermolecular presente nos compostos citados. Gente, olha só, cuidado. Olha que sacanagem que o cara fez na letra A. Ele colocou dipolo induzido para te induzir a errar. Essa letra aqui, ela tá errada, certo? É dipolo induzido. Ele colocou só dipolo induzido. Aí fica errado. Vamos supor que você tenha água, pessoal, né? E gás oxigênio. A gente sabe que o gás oxigênio, ele é uma molécula apolar. Toda substância simples, com exceção do ozônio, é apolar.
Então, como a gente tem aqui o oxigênio apolar e a água é polar, a interação entre uma molécula de oxigênio e da água vai ser do tipo dipolo, porque você tem uma molécula polar, dipolo induzido, porque você tem uma molécula polar. Beleza? Só que aqui a gente tem F2 interagindo com F2, por exemplo. Certo? São moléculas da mesma substância. Então, ó, como ele não pôs aqui, como ele deixou de colocar aqui induzido, aí fica errado. Letra B. Dipolo também está errado. Dipolo é quando você tem molécula polar. Pode falar dipolo permanente ou simplesmente dipolo. Ligação de hidrogênio está errado, porque ligação de hidrogênio aparece quando a molécula tem H ligado em FON. Legal? Nesse caso aqui não tem nem hidrogênio, então não tem ligação de hidrogênio. Então a letra correta, letra D, forças de London. Certo? Pode falar de dipolo induzido, dipolo instantâneo, força de London ou força de Van der Waals, letra D. Queridos, a letra E, ele falou íon dipolo, também está errado. Deixa eu lembrar com você. Ó, vamos supor que eu dissolva sal de cozinha em água. Ele vai sofrer dissociação, ele vai produzir Na+, Cl-. Não é isso? Pessoal, a água, ela é polar, beleza? Polar. E o oxigênio, ele tem carga negativa na água, né? O hidrogênio tem carga positiva, o oxigênio tem carga negativa. Se houver uma atração, e há uma atração, né? Entre um íon e uma molécula polar, aí você chama de íon dipolo. Então, nesse caso aqui, essa interação é do tipo íon dipolo, certo? Que não é o nosso caso aqui no exercício 5, ficamos com a letra D de dado. Pessoal, agora o exercício de número 6. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo. Isso que é eletronegatividade. Quem tem mais força para puxar elétron numa ligação covalente é mais eletronegativo. Assim, afirma-se que a medida da polaridade das ligações e das moléculas é feita pelo chamado momento dipolo, que é o produto do módulo da carga pela distância. Gente, o momento dipolo é o μ, tá certo? Para você calcular esse μ, você tem que pegar a carga e multiplicar pela distância. Só que é o seguinte, nós não calculamos esse valor na química não, tá? A gente só compara um com o outro, mas não faz o cálculo do valor não. Certinho? Dessa forma, é correto afirmar que a molécula que apresenta um dipolo, pessoal. Então vamos lá. Bom, nesse exercício aqui tem uma incorreção, tá? Na letra A, ele colocou tetraclorocarbono. Beleza? Tetraclorocarbono. Queridos, vou te dar uma diquinha. Quando só tem um carbono, se ele tiver 4 ligantes iguais, ele vai ser apolar. Beleza? Se pelo menos um for diferente, ele é polar. Isso é uma dica, tá? E você vai ver que esse exercício aqui tem uma incorreção. Ó, no metano, a gente tem no carbono 4 ligantes iguais. Beleza? Então, o metano também é apolar. Aliás, todo hidrocarboneto é apolar. Gente, só que depois ele colocou triclorometano. Ó, tricloro, é o clorofórmio, né? Triclorometano. E na letra C, diclorometano. Diclorometano. Então, veja que tanto na letra B quanto na letra C, pessoal, a gente tem no carbono pelo menos um ligante diferente. Então, os dois são polares. Então, os dois apresentam dipolo. Tá certo? Os dois apresentam. A resposta, os dois, eles apresentam dipolo. Só que o triclorometano, como ele tem só um átomo diferente, a polaridade dele é um pouquinho maior.
mas na verdade os dois são polares. Então aí a gente marcaria a letra B e também a letra C. Tá? De repente essa questão foi até anulada. Agora exercício de número 7. Ó, as diferentes substâncias que existem no universo são compostas de átomos, íons ou moléculas. Os elementos químicos se combinam por meio de ligações químicas. Relacione corretamente os átomos com os tipos de ligações químicas por eles formados, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, na ligação iônica, a gente sempre tem metal, sossegado, ligado em a metal. Ligação iônica é metal com a metal, e na ligação iônica tem transferência de elétrons. Beleza? O potássio é metal, metal alcalino. O bromo é a metal. Então a ligação iônica a gente vai ter no composto 3. Legal? Então eu já posso tirar a letra A. Aí, ligação covalente tripla. Gente, isso daí vai acontecer entre átomos de nitrogênio. O nitrogênio é da família 5A. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Na molécula de nitrogênio, a gente vai ter uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. Beleza? Então, ligação covalente tripla vai acontecer, né, entre átomos de nitrogênio. Certo? Pronto, já dá para ver que é a letra C. Certo? Aqui está errado, aqui está errado. Letra C. Pessoal, vamos só continuar. Ó, no 1, a gente tem o cobre e tem o zinco. O cobre é metal, o zinco é metal. Quando eu tenho um metal puro ou uma liga metálica, é óbvio que eu vou ter uma ligação metálica. Certo? Então aqui seria o número 1. E depois, pessoal, ligação covalente simples. Olha aqui para mim, ó. O hidrogênio, ele sempre faz apenas uma ligação. Certo? O flúor, família 7A, ele sempre faz uma ligação. Então a gente tem uma ligação covalente simples entre o hidrogênio e o flúor. Então a resposta certa, 3, 4, 1, 2, letra C para o exercício 7. Pessoal, legal esse exercício 8 aqui. Ó, observe os 5 modelos de estruturas. Gente, na estrutura 1, que é o modelo 1, ele colocou fulereno, que é uma substância simples, né, do carbono, C60. Depois a gente tem o diamante, que é uma estrutura, né, uma variedade alotrópica do carbono. Depois a gente tem o quartzo, a sílica, areia, né, SiO2, certo? E aqui a gente tem o ácido fólico, olha a forma dele, ó, C19, é a forma grandona. É um composto molecular, né, bem grande. De boa, de boa? É um ácido graxo, né? 10 ou mais carbonos, ácido graxo. E o último aqui, o modelo 5, é a fluorita, fluoreto de cálcio. De boa? Agora eu preciso falar uma coisa para você. Ó, quais são as principais variedades alotrópicas do carbono, pessoal? Isso cai bastante. Ó, nós temos o carbono grafite, nós temos o carbono diamante, nós temos o fulereno, certo? Nós temos o grafeno, e nós temos os nanotubos, nanotubos, certinho? Ó, isso cai, fique esperto. Pessoal, o fulereno, ele tem fórmula C60, tá aqui, ó, C60. O grafite, ele é uma estrutura gigantesca, a gente representa CN, porque são N carbonos, né, na estrutura. O carbono diamante, mesma coisa, CN. Detalhe, o carbono grafite, ele tem estrutura plana, hibridação do carbono sp2. O diamante tem estrutura espacial. A hibridação do carbono é sp3. Agora um detalhezinho, ó. O grafite, pessoal, tem estrutura plana. São vários planos, um em cima do outro. Se eu separar um dos planos, eu vou ter o grafeno.
Então, grafeno é um plano de grafite. Então, no grafeno também, né, o carbono vai ter hibridação sp2. Agora, se eu pegar o grafeno, que é uma camada de grafite, e fizer um tubo, eu vou ter o nanotubo. Então, o nanotubo também tem hibridação sp2. Tá joia? Agora um detalhezinho. Ó, o fulereno é o único composto, a única variedade alotrópica do carbono que é molecular. Grafite não é molecular. Diamante não é molecular. Certo? É uma estrutura gigantesca. A gente chama de sólido covalente. Se você falar molécula de diamante, está errado. Então, a única variedade alotrópica do carbono é o fulereno, C60. De boa? O carbono, né, no grafite não é molecular, não forma molécula. Então, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Ó, representam, então, essas estruturas aí. Representam uma molécula isolada de uma substância simples. Pessoal, ó, nós temos aqui duas substâncias simples. Nós temos o fulereno e nós temos o diamante. São substâncias simples. Só que o diamante, ele não forma molécula. Tá certo? Olha o que ele fala lá, ó. Representa uma molécula. Queridos, diamante não é molécula. Então a resposta é fulereno. No caso é o modelo 1. Já pode tirar a letra A, pode tirar a letra B. Certo? Então molécula de substância simples é o 1, o fulereno. Aí depois ele quer uma rede covalente de substância composta. Queridos, o diamante, ele é uma rede, certo? Deixa eu ver como é que... Peraí, deixa eu ver o termo que ele usou. Ó, uma rede cristalina de... uma rede covalente de substância. O diamante, ele é uma rede de ligação covalente. No diamante só tem ligação covalente, só que o diamante não é molecular. Tá certo? Aí, o quartzo, ele também, pessoal, ele forma uma rede de ligação covalente. Ele também, o quartzo também é um sólido covalente. A gente não chama o SO2 de molécula, ele é um sólido covalente. Ó, grafite é sólido covalente, diamante é sólido covalente e o quartzo é sólido covalente. O diamante, ele é um sólido covalente simples. O quartzo é um sólido covalente, né, composto. Ele falou assim, ó, toda hora, hein? Ó, peraí que eu acho. Cadê? Aqui, ó. Ele quer saber aqui uma rede covalente de substância composta. Rede covalente é o diamante, né? E o SO2, a areia, o quartzo. Só que ele pediu composta, então fica o 3, né? Composta é quando você tem átomos diferentes. O diamante só tem átomos iguais, ele é simples. Então, 3. Pronto, já dá para ver que é a letra D. Aí depois ele quer uma rede cristalina de composto iônico. Pessoal, composto iônico é quando tem metal ligado em a metal. O cálcio é metal, né? O flúor é metal, então a gente vai ter uma ligação iônica nesse composto. Portanto, a resposta certa é letra D de dado. Legal? Pessoal, se precisar voltar ao vídeo, assista de novo. Questão de número 9. Considere as propriedades físico-químicas dos compostos X, Y e Z apresentados no quadro a seguir. Com base no quadro, a natureza da ligação química mais provável para os compostos X, Y e Z é respectivamente. Pessoal, o composto X, ele é sólido, tá? Ele é solúvel em água e conduz corrente elétrica quando está fundido. Opa! Quem conduz corrente elétrica quando está fundido são compostos iônicos. Então eu já sei que esse X aqui é ligação iônica. Ué, já deu para saber. Letra C. Aqui, ó, ligação iônica. Y, pessoal, ele é sólido também, só que ele é insolúvel em água. Mas ele conduz corrente quando está sólido. Ou insolúvel em água e conduz corrente elétrica quando está sólido é só quando tem elétrons livres, metal. Então a gente vai ter ligação metálica. Z, ele é sólido, ele não dissolve em água
e ele não conduz corrente elétrica. Pessoal, é muito provável que a ligação dele seja ligação covalente. Tá bom? Então a resposta certa é a letra C para o exercício de número 9. Exercício de número 10. Resíduos de alimentos podem ser transformados em fonte de energia por meio de fermentação anaeróbia ou anaeróbica, tanto faz, em biodigestores. Cara, você sabe, quando a gente faz fermentação de resíduos de alimento, né, de matéria orgânica, fermentação anaeróbia, em biodigestores, você lembra? Nós produzimos gás natural, nós produzimos metano. Nesse processo, ocorre a formação de uma mistura de gases rica em metano, tem metano principalmente, que contém também vapor d'água, amônia, sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Pessoal, ele colocou aqui os exemplos de moléculas que mais caem nos vestibulares. Então a gente vai rever a geometria de cada um. Ó, vamos começar, vamos fazer em ordem. O CH4, ele tem o carbono fazendo só ligações simples. Então o carbono, nesse caso, tem hibridação sp3, a geometria vai ser tetraédrica espacial. Tetraédrica espacial. Tá legal? E um detalhezinho, viu? Para dar uma noção de espaço, eu costumo desenhar essa molécula desse jeito aqui, ó. Tudo bem? E um detalhe, viu? Para dar uma noção mais legal de espaço ainda, pode aparecer aqui uma cunha, joinha, e aqui um tracejado, ó. Para mostrar que os átomos de hidrogênio, eles estão em planos diferentes, a molécula espacial. Toda vez que o carbono só faz ligações simples, a hibridação dele é sp3, a geometria é tetraédrica espacial, e o ângulo entre as valências do carbono, pessoal, é 109 graus e 28 minutos. Sossegado? Depois tem a água. A água, queridos, todo mundo sabe. A água tem geometria angular. Tá certo? Existem dois pares de elétrons não ligantes no oxigênio na água. Então a gente tem 4 nuvens de elétrons e 2 ligantes. A água, portanto, ela é angular. Angular. Tá? Inclusive, não costuma cair muito não, mas o ângulo da água é 104 graus e meio, 104 graus e 30 minutos. Aí depois vem a amônia. Pessoal, a amônia, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, tá? Na amônia, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Ao redor do nitrogênio, que é o átomo central, são 4 nuvens de elétrons e 3 ligantes. A geometria é piramidal, pirâmide. O ângulo não costuma cair muito. O ângulo na amônia é 107 graus. A estrutura é piramidal. Aí vem o sulfeto de hidrogênio. Pessoal, o sulfeto de hidrogênio também é angular. O oxigênio é da mesma família do enxofre, certo? Então, H2S, a exemplo da água, tem geometria angular. De boa? Aí sobrou o dióxido de carbono. Queridos, o oxigênio sempre faz 2 ligações e o carbono sempre faz 4 ligações. Então, o oxigênio no CO2 está fazendo 2 ligações duplas, né, uma de cada lado, a hibridação dele é sp. Aí a geometria vai ser linear. Gente, linear, reta. O ângulo vai ser de 180 graus. Tá certo? Ele quer saber onde o ângulo é de 180 graus. A resposta certa, letra B, dióxido de carbono. Aproveitamos e fizemos uma revisão das principais geometrias que caem nos vestibulares. 11. Gente, esse exercício é muito fácil, mas eu vou te falar por que eu pus ele aqui. Ó, o óxido nítrico é um composto que, quando dissolvido no sangue, apresenta propriedades vasodilatadoras. Nesse composto, a ligação interatômica é... Gente, olha aqui, deixa eu até colocar de novo aqui, ó, NO. Queridos, o N é ametal, família 5A.
O oxigênio é ametal, família 6A. Ametal ligando com ametal é ligação covalente. Pronto, já matamos o exercício. 11, letra B. Só que eu pus esse exercício aqui para lembrar uma coisa com você. Talvez você nem saiba disso. Ó, o nitrogênio, ele é da família, pessoal, 5A, grupo 15. Então, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio é da família 6A, certo? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O nitrogênio vai compartilhar 2 pares de elétrons com o oxigênio, certinho? Então veja que o oxigênio completou o octeto. Ó, 2, 4, 6, 8. Só que o nitrogênio, ele ficou com 2, 4, 6, 7. Pessoal, essa molécula existe desse jeito? Sim, existe. O NO é desse jeito. O nitrogênio no NO, ele não completa o octeto, ele fica com 7 na última camada, certo? 7 é um número ímpar. Então a gente diz que o óxido nítrico, né, o NO, é uma molécula ímpar. Molécula ímpar. De boa, de boa? Certinho? Então tá aí, exercício 11, era só para lembrar que o NO é uma molécula ímpar. Gente, exercício número 12. A água, H2O, apresenta forças intermoleculares, isto é, interações entre as moléculas, tais quais as representadas na figura por meio de linhas tracejadas. Gente, você está vendo? O hidrogênio positivo de uma molécula interage com o oxigênio negativo do outro. Você lembra, né? Quando tem H ligado em FON, nós vamos ter ligações de hidrogênio. Então, pelo amor de Deus, saiba que a água faz ligação de hidrogênio. Aí ele falou assim, ó, a substância que apresenta o mesmo tipo de força intermolecular que a água está representada pela forma, pessoal, letra B, certo? Para ter ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado em flúor, em oxigênio ou no nitrogênio. Na amônia, tá? Você tem H ligado no nitrogênio, então você vai ter ligação de hidrogênio. Veja que nas outras a gente não tem H ligado nem em flúor, nem em oxigênio, nem em nitrogênio, tá? Então fica a letra A, exercício 12. Exercício de número 13, esse é bacana também. O polímero PET, polietileno tereftalato, é um material que faz parte do cotidiano, utilizado na fabricação de garrafas que servem para embalar líquidos, de bebidas a remédios, mas que também pode ser encontrado em outros tipos de embalagens e em outros setores da indústria, como o têxtil, que usa o material como matéria-prima para a fabricação de tecidos. A estrutura do polímero PET está mostrada aí. Gente, veja que tem C dupla O e um radical, certo? Então a gente diz que o PET, né, a garrafinha PET, ele é um poliéster. Poliéster. É um polímero, né, que pertence à função éster, é um poliéster. Considerando apenas as ligações entre os átomos de presta atenção, ó, considerando apenas as ligações entre os átomos de carbono com carbono, carbono com outro carbono e carbono com hidrogênio, o número de ligações sigma dos tipos sp3s, sp2sp2, sp2s e do tipo ligação pi, pp. Gente, a ligação pi é sempre do tipo pp, porque a ligação pi, ela nunca é feita com orbital híbrido, ela sempre usa orbital p puro para fazer ligação. Toda ligação pi é do tipo pp, é um orbital p interagindo com outro orbital p. Certinho? Calma, você vai entender direitinho isso que ele quer. Gente, ele está falando só da ligação carbono-carbono e carbono, né, com hidrogênio. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar um pontinho onde tem carbono, um pontinho vermelho. Aqui tem carbono, 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 tem carbono, tem carbono. Beleza? Aqui tem outro carbono. E aqui, gente, ó, nós temos carbono também.
Deixa eu só desenhar esse pedacinho para você aqui. Ó, nós temos assim, C dupla O, aí a gente tem CH2, ó, duas vezes, tá vendo aqui? Então você vai ter um C, um H, ó, CH2, duas vezes, CH, tá? E isso aqui continua para lá depois. Aqui, ó, tem N partes dessa se repetindo. Meus queridos, dá uma forcinha aqui para mim. Ó, presta atenção aqui. Quando o carbono, deixa eu fazer aqui, ó, tem um espaço aqui. Quando um carbono só faz ligações simples, a hibridação dele é sp3. Quando o carbono faz uma dupla só, a hibridação dele é sp2. Se o carbono fizer duas duplas, uma de cada lado, ou uma ligação tripla, a hibridação dele é sp. Certo? Esse carbono aqui, ó, tô apontando para ele está fazendo uma dupla com o oxigênio. Então ele tem hibridação sp2. Esse daqui, no anel benzênico, pessoal, também é sp2. Aqui sp2, aqui também sp2, aqui também sp2, aqui também sp2, aqui também sp2 e aqui também sp2. Agora, esses dois carbonos aqui, ó, esses dois aqui, eles fazem só ligações simples. Então é sp3 e esse daqui também é sp3. Sossegado? Então vamos lá, ó. Vamos descobrir primeiro quantas ligações sp3s a gente tem. Tá legal? Ele está falando que tem 4 ligações sigma sp3s. Pessoal, e lembra que você só tem que analisar entre carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. O negócio é o seguinte, ó. O hidrogênio, ele tem número atômico 1. Então, a configuração eletrônica dele é um S1. Então, galera, o hidrogênio, ele sempre faz ligação com o orbital S, tá? Hidrogênio se liga com o orbital S, com o subnível S. Então, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Essa ligação aqui, pessoal, essa ligação aqui, essa daqui e essa daqui, eu vou colocar um asterisco nelas, tá? Ó, colocar um asterisco nela. Essas 4 ligações aí, essas 4 ligações que tem o asterisco, é entre um carbono sp3, porque ele só faz ligações simples, tá? E o hidrogênio sempre usa o orbital S para fazer ligação. Então, são 4 ligações sigma, certo? Ó, toda ligação simples é sigma, né? E elas são do tipo sp3s. Então já pode tirar a letra C, já pode tirar a letra D. São 4. Aí depois, queridos, ele disse que tem 8 ligações sigma sp2s2. Vamos dar uma lembradinha? Ó, primeiro, eu não vou limpar, não, você não vai enxergar. Ó, seguinte, essa ligação aqui, ela é uma ligação sigma, tá? Porque ela é simples. De boa? Essa ligação, deixa eu repor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você viu que todos esses carbonos aqui, pessoal, guarda isso. Eu vou dar uma limpada aqui, senão vai ficar muito poluído e você não vai entender. Esses 2 carbonos aqui são sp3, mas já matamos ele. Agora eu vou trabalhar com esses carbonos aqui, ó. Você está vendo que todos eles são sp2, porque todos eles fazem uma ligação dupla. Tudo bem? Então todos eles são do tipo sp2. Agora é o seguinte, ó. Essa ligação aqui, ela é sigma e vai ser sp2-sp2. Então eu já tenho uma ligação sigma sp2-sp2. Vou marcar aqui. Aqui, meus queridos, também é uma ligação sigma, ó. Também. Beleza? E ela é entre um carbono sp2-sp2. Então eu já contei 2. Aqui nós temos uma dupla. Quando tem uma dupla, uma é sigma, outra é pi. A sigma é entre um carbono sp2 e sp2. Então já contei 3. Aqui mais uma
Ó, essa daqui também é sigma, mais uma, 4. Vou perder a conta, não. Aqui nessa dupla, uma é sigma, outra é pi. Então, eu já contei 5. Aqui também sigma, mais uma, 6. E aqui, pessoal, nessa dupla tem mais uma, 7. Legal? Acabou? Não. Aqui, ó, essa ligação aqui também é sigma. Esse carbono é sp2, sp2. Então, ela vai ser sigma, sp2, sp2. Então, nós contamos 8. Pronto. Já dá para saber que é a letra A. São 8 ligações sigma do tipo sp2, sp2. Só para ver se está certinho. Ó, agora ele está falando que tem 4 sigmas sp2s. Beleza, pessoal? Vou dar uma limpada aqui, tá? Vou dar uma limpada aqui. Acho que não vai precisar, não. Ó, nesse carbono aqui tem um hidrogênio. Nesse carbono tem um hidrogênio. Nesse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio. E nesse carbono aqui tem um hidrogênio. A ligação desse carbono do anel com o hidrogênio é uma ligação simples, ela é sigma. E vai ser do tipo sp2, porque o carbono está fazendo dupla, S, porque o hidrogênio ele sempre se liga com o orbital S. Então, são 4 ligações sp2s, tá? Toda ligação do carbono do anel com o hidrogênio é sigma sp2s. E aí, são 3 ligações pi do tipo pp. Sim, ó, nós temos 3 ligações duplas, né? Então, são 3 ligações pi e toda ligação pi é do tipo pp. Você fala assim, mas não tem mais uma ligação pi aqui, mais uma ligação pi aqui? Pessoal, sim, mas ele pediu para a gente trabalhar só carbono com carbono ou só carbono com hidrogênio. Carbono com oxigênio não é para contar. Então, a resposta certa para o exercício número 13, letra A. Agora, exercício 14, meus queridos. Sobre o tema ligações químicas e suas propriedades, julgue os seguintes itens. 1. Os compostos que apresentam ligações iônicas. Pessoal, por exemplo, NaCl. Ele é um composto que apresenta ligação iônica. Apresenta uma boa solubilidade em solventes apolares. Pessoal, errado. Se tem ligação iônica, a gente tem polo, tem íons. A molécula não, né? Se é ligação iônica, não pode chamar de molécula. O composto, ele é polar, certinho? Portanto, ele vai ser solúvel em solventes polares e não apolares. O item 1 está errado. Item 2. Os compostos que são formados por ligações covalentes, na maioria das vezes apresenta alto ponto de fusão. Pessoal, isso aqui está errado. Normalmente, quando tem só ligações covalentes, né, pessoal, né, quando formam uma molécula, normalmente o ponto de fusão é baixo. Por exemplo, a água. A água é 0 graus Celsius. Gás carbônico é abaixo de 0. Então, esse item está errado. Compostos iônicos têm alto ponto de fusão. Agora, se tem só ligações covalentes, a substância vai ser molecular. Aí é baixo ponto de fusão. De boa? No terceiro item, devido sua polaridade, a água tem uma boa afinidade com o álcool etílico. Pessoal, verdade. Ó, a água, ela faz ligação de hidrogênio, né? Ela tem H ligado em oxigênio. E o álcool, o etanol, também faz ligação de hidrogênio. Semelhante, dissolve semelhante. Os dois são polares. Então, devido à sua polaridade, a água tem uma boa afinidade com o álcool etílico, devido às ligações de hidrogênio, perfeito, que se formam entre essas duas moléculas, perfeito. Só um detalhezinho, se eu tiver água pura, eu vou ter ligações de hidrogênio entre moléculas de água. Se eu tiver etanol puro, eu vou ter ligações de hidrogênio entre moléculas de etanol. Agora, se eu misturar água e etanol, eu vou ter ligações de hidrogênio entre moléculas de água e moléculas de etanol. Ligações de hidrogênio pode acontecer entre moléculas diferentes. Item 4. A molécula da água apresenta um dipolo permanente, enquanto a molécula de oxigênio tem a característica de formar dipolo induzido. Pessoal, certinho. Ó, a água ela é polar, então ela tem um dipolo permanente. Agora, a molécula de oxigênio, você tem dois átomos iguais, certo?
Então, as ligações são apolares. Então, ela tem característica de formar dipolo induzido, porque toda molécula apolar, na substância de moléculas apolares, entre as moléculas eu vou ter dipolo induzido. Só para lembrar, pode falar dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo instantâneo, força de London ou força de Van der Waals, toda vez que a molécula é apolar. Então, quais são os itens? Aqui tá certo, né? Tá certo. Quais são os itens certos? 3 e 4. Alternativa para o exercício 14, pessoal. Letra D. Exercício de número 15. A presença de radicais livres no organismo promove a aceleração do envelhecimento das células. Esse envelhecimento pode contribuir para o desenvolvimento de doenças degenerativas, tais como catarata, enfisema, artrite, Parkinson, diabetes e câncer. Uma das espécies mais perigosas e reativas para os sistemas biológicos é o radical hidroxil. Essa espécie pode desativar enzimas e oxidar proteínas e lipídios na membrana celular. Pessoal, qual das alternativas abaixo apresenta a definição de radical livre? Legal, hein? Vamos pegar o metano, por exemplo, CH4. Pessoal, o CH4, ele tem 4 ligações, né? Simples entre carbono e o hidrogênio. Eu vou fazer o seguinte, o CH4 eu vou escrever de outro jeito. Eu vou deixar assim, CH3, e uma das ligações covalentes, eu vou colocar o compartilhamento de elétrons entre o carbono e o hidrogênio. Beleza? Pessoal, se eu fizer uma homólise, uma cisão homolítica, se eu quebrar a ligação bem no meio, eu vou criar o CH3 com um elétron desemparelhado mais o hidrogênio com um elétron desemparelhado, certo? Essa estrutura que tem o elétron desemparelhado é chamado de radical livre. Você pode representar assim, ou na química orgânica, normalmente eu coloco um tracinho para representar a valência livre, tá bom? Então, como é que a gente forma um radical livre? Homólise, né? Ou cisão homolítica, beleza? E com obtenção de elétrons desemparelhados. Vamos ver? E radical livre é muito instável, certo? É muito reativo, porque ele é instável. Então, letra A, espécie química instável, sem elétrons desemparelhados. Aí ficou errado. Espécie química instável, isso, com elétrons desemparelhados, produzido por quebra ou fissão homolítica de ligação covalente. Gente, perfeito. Para você produzir radical livre, tem que fazer uma cisão homolítica e vai ter elétrons desemparelhados. Perfeitíssimo. Agora, exercício 16. A molécula de ureia é formada no organismo humano a partir do metabolismo de proteínas. Na molécula de ureia, pessoal, vamos fazer rapidinho a molécula de ureia? É assim, C, dupla O, certo? Aí vai ter um N ligado num H, ligado no outro H, certinho? E aí eu tenho outro N ligado no H, ligado no outro H. Essa daí é a molécula de ureia. Só para lembrar, a ureia foi o primeiro composto orgânico, né, a ser produzido no laboratório. Aí ele fala assim, os arranjos das ligações ao redor do átomo de carbono. Pessoal, olha o átomo de carbono aqui. E do átomo de nitrogênio. Então, vamos lá. Seguinte, o carbono, pessoal, na ureia, você está vendo? Está fazendo uma ligação dupla. Quando o carbono faz uma ligação dupla, a hibridação dele é sp2. Tem que saber isso daí. Se é sp2, a geometria vai ser trigonal plana. Trigonal plana. Sossegado? Agora vamos lá no nitrogênio. Cuidado! O nitrogênio, pessoal, é da família 5A, grupo 15. Então tem um elétron aqui compartilhando com carbono,
um elétron aqui compartilhando com hidrogênio, um elétron aqui compartilhando com outro hidrogênio, certo? Portanto, tem um par de elétrons aqui não ligantes no nitrogênio. Ele tem 5 na última camada. Então, se você observar, você vai ter uma nuvem de elétrons, mais uma nuvem de elétrons, mais uma nuvem de elétrons, mais uma nuvem de elétrons. Ao redor do nitrogênio são 4 nuvens e são apenas 3 ligantes. A geometria é piramidal. Pirâmide, né, de base triangular. De boa, de boa? Então vamos lá. Trigonal plana e angular, errado. Tetraédrica, errado. Trigonal plana e trigonal piramidal, letra C, né, letra correta. Tetraédrica está errado. Trigonal piramidal não, a água é trigonal plana. Trigonal piramidal, né, com base triangular, é o nitrogênio. Então a resposta certa, letra C. Espero que você esteja entendendo tudo. Agora 17. A melamina, estrutura química representada na figura, é utilizada na produção de um plástico duro e leve para a fabricação de utensílios domésticos como pratos, tigelas e bandejas, geralmente importadas da China. A reação de decomposição da ureia, é esse composto aqui, em melanina. Gente, melanina, ela colocou M, mas é melanina, achei estranho, é melanina, tá? NH3 e CO2 é um método de síntese industrial desse material. Essa substância ficou conhecida nos noticiários internacionais após o adoecimento e a morte de crianças chinesas que tomaram leite contaminado com melanina. Melanina. Aí colocou de novo aqui, ó, o M. Considere as seguintes afirmações sobre a melamina. Agora eu já estou em dúvida, né? Então daqui deve estar errado, sei lá. Ó, apresenta a fórmula mínima CH2N2. Pessoal, vamos determinar a fórmula molecular? Ó, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, né? Beleza? Então são 3 átomos de carbono. Vamos contar os hidrogênios. Fazer uma bolinha nele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. Agora eu vou contar os N's, certo? Vou colocar um quadradinho. Ó, um N, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa daqui é a fórmula molecular da melamina ou melanina. Gente, a fórmula mínima, você vai dividir todos os índices pelo máximo divisor comum, que é o 3. Então vai ficar CH2N2. Divide tudo por 3. Aí ele fala assim, ó, apresenta a fórmula mínima CH2N2. Perfeitíssimo. Apresenta ligações de hidrogênio como forças intermoleculares. Perfeito. Ó, toda vez que tem H ligado em FON, você tem ligações de hidrogênio. Nesse caso, tem H ligado no N, ligações de hidrogênio. Perfeitíssimo. Aí, pessoal, ele fala assim, ó, a somatória dos índices estequiométricos da equação balanceada da reação de síntese da melamina a partir da ureia é igual a 15. A soma dos coeficientes é igual a 15. Deixa eu ver onde que eu vou fazer isso, hein? Gente, eu vou limpar aqui, ó, porque a equação, ela é um pouquinho grande, né? Então, mas vai caber aqui, ó. Vou fazer a equação aqui. Tá de boa? Tá de boa? Então é o seguinte, ó. A reação de decomposição da ureia. Pessoal, a ureia, ele deu a formulinha aqui. NH2, 2CO, ureia, uma amida. Quando ela se decompõe, ela se transforma em melanina, que é o C3. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente, porque eu vou, né, ter que colocar o coeficiente aqui. Ó, C3H6N6. Tem que usar a fórmula molecular, né? Mais a amônia, que é o NH3, certinho? Mais o CO2, mais o gás carbônico. Essa daí é a reação de síntese.
Tá vendo? Ó, método de síntese industrial desse material. Ele quer que a gente balanceie. Pessoal, essa daí é uma reação de oxirredução, tá? Só que é o seguinte, vai demorar muito se eu determinar os coeficientes usando oxirredução. Caiu na Unifesp isso aqui, ó, que legal, ó. Pessoal, seguinte, eu vou tentar balancear, eu vou fazer por tentativas, tá bom? Então me ajuda aqui, por favor. Tem que fazer a lápis, viu? Porque às vezes tem que apagar uns detalhes aí. Ó, primeira coisa que eu estou observando, que oxigênio, pessoal, tem aqui no reagente, né, que é a ureia, e só tem lá no CO2, ó. Tá vendo? Oxigênio. Carbono tem no C3H6N6 e lá no CO2. Nitrogênio também tem nos dois. O único que tem oxigênio é o CO2. Então eu vou começar balanceando do oxigênio. Eu vou colocar a lápis, viu? A lápis. Eu vou colocar no CO2. Se eu colocar pessoal, eu vou ter 2 oxigênios, tá vendo aqui? Então aqui, deixa eu tirar esse risquinho daqui, ó. Aqui eu vou ter que ter 2, ó. Tem 2 carbonos, 2 oxigênios. Então aqui eu vou colocar 2 para ficar 2 oxigênios. Tá legal? Só que já deu um probleminha aqui. Deixa eu te mostrar por quê. Ó, se eu colocar 2 aqui, eu vou ter, pessoal, 2 carbonos. Você tá vendo aqui, ó? Eu vou ter 2 carbonos. Só que aqui tem 3 carbonos, tá vendo, ó? Já tem 3. Então me ajuda aqui, por favor. Se eu colocar o 2 aqui, para equilibrar o oxigênio, eu vou ter 2 carbonos à esquerda. Como aqui, ó, eu já tenho um carbono, falta só mais um. Então aqui eu tenho que colocar 1/3. Se eu colocar 1/3, hora que eu multiplicar por 3, vai dar 1 carbono. 1 mais 1 ali, 2, 2 aqui. Só que é o seguinte, eu não vou trabalhar com coeficiente fracionário. Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a equação inteira por 3. Por isso que eu te falei para fazer a lápis. Então eu vou multiplicar tudo por 3. Aqui nesse 2 vai ficar 6. 6. Aqui vai ficar 1. Estou multiplicando tudo por 3. E aqui vai ficar 3, pessoal. Estou multiplicando tudo por 3. Aqui vai ficar 3. Certo? Vamos ver se está certo. Ó, carbono 6 vezes 1, 6. Mais 3. Peraí. Ó, 3 aqui, carbono, mais 3, 6. 6 do lado, tá certo? Agora, olha o nitrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 1, nitrogênio. 2 vezes 6, 12. Aqui já tem 6, faltam 6. Então aqui eu vou colocar 6. Vamos ver se o H tá certo? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24. Pessoal, aqui tem 6. 6 vezes 3, 18. Com 6, 24. Caramba, hein? Espero que você tenha entendido aí o balanceamento. Gente, a soma dos coeficientes, ó, 6, mais 1, 7, mais 6, 13, mais 3, 16. Ele falou que é 15, então esse item está errado. Então os itens corretos, 1 e 2. 1 e 2, pessoal, cadê, hein? Letra B. Então, exercício de número 17, alternativa correta, letra B de bola. Vamos agora ao exercício 18. Neste ano, o Brasil decidiu suspender em território nacional o licenciamento compulsório do antirretroviral Efavirenz, um medicamento de combate à AIDS. Com essa decisão, o país pode importar um genérico que custa 3 vezes menos. A maioria dos membros da Organização Mundial da Saúde demonstrou apoio às reivindicações das nações em desenvolvimento ao aprovar um texto que pede respeito e ajuda aos governos desses países para quebrarem patentes de medicamentos de interesse da saúde pública. Aí ele fala assim, ó, o número de ligações π entre átomos de carbono, pessoal, por favor, ó, entre átomos de carbono na molécula do efavirenz e o nome da principal força de interação
que pode ocorrer entre o grupo NH, queridos, entre o grupo OH, tem H ligado no N. Quando tem H ligado em FON, ligação de hidrogênio. Então eu já sei que esse grupo ele faz ligação de hidrogênio. Agora eu tenho que calcular quantas ligações π a gente tem entre carbonos. Pessoal, aqui é carbono, 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 aqui é carbono. Certo? Quando tem uma ligação dupla, uma é sigma, outra é π. Então aqui eu tenho 3 ligações π. Aqui, pessoal, é carbono, aqui tem carbono também. E é uma ligação tripla. Quando a gente tem uma ligação tripla, uma é sigma e 2 são π. Tá? Então aqui eu tenho 2 mais 3 são 5. Aqui também tem uma ligação π, só que ele falou entre átomos de carbono, certo? Entre átomos de carbono, a gente tem 2 aqui mais 3 aqui, são 5. 5 ligações π, certo? E ligações de hidrogênio, exercício 18, letra D. Vamos já ao exercício 19. Ó, o momento dipolar de uma molécula depende, pessoal, das interações existentes entre os átomos e a geometria formada pela molécula. A seguir são mencionadas algumas substâncias com diferentes polaridades. Assinale a opção que apresenta as moléculas com momento dipolar igual a 0. Queridos, o boro, a gente já fez até um exercício aqui. O boro é da família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência, certo? Aí vai chegar um cloro, vai chegar um cloro, vai chegar outro cloro, beleza? O boro, ele tem 3 nuvens de elétrons e 3 ligantes, certo? Então, a gente diz que ele tem hibridação, sp2 e geometria trigonal plana. Tudo bem? Geometria trigonal plana, ângulo de 120 graus. Aqui vai ter um momento dipolo, né? A ligação é polar, um momento dipolo apontando para o cloro. Aqui também apontando para o cloro e aqui também apontando para o cloro. Momento dipolo, momento dipolar. O ângulo é de 120 graus. Pessoal, você aprendeu na matemática, aprendeu na física. Quando você soma 2 vetores de mesmo módulo com ângulo de 120, a resultante ela vai dar um módulo igual aos módulos que você somou, tá? Então, se eu somar quaisquer 2 vetores, a resultante vai anular o outro vetor, porque eles vão ficar na mesma direção e sentidos opostos. Então, toda molécula que tem boro com 3 átomos iguais é apolar. Apolar. Beleza? A molécula é trigonal plana, pessoal. Toda molécula de boro é trigonal plana. Tudo bem? O ângulo é de 120 graus. E se você tiver 3 ligantes iguais, a molécula vai ser apolar. O berílio, ele é da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Pessoal, no BH2 vai chegar um hidrogênio, vai chegar outro hidrogênio. O berílio, ele ficou com 4 elétrons na camada de valência, certo? Pessoal, ele sofre hibridação, então ele não segue a regra do quinteto. Ó, o boro sempre tem hibridação sp2. O berílio é sempre sp. São 2 nuvens, 2 orbitais sp. Toda vez que a hibridação é sp, é linear, geometria linear, e o ângulo é de 180 graus. Então vai ter um vetorzinho apontando para o hidrogênio, um vetorzinho apontando para o hidrogênio. Pessoal, os vetores têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Eles se anulam. Então essa molécula aqui também é apolar. Tá? Toda molécula de boro que tem 3 ligantes iguais é apolar. Toda molécula de berílio que tem 2 ligantes iguais também é apolar. Então a gente marca, pessoal, a letra B de bola. Ele quer saber a molécula que tem momento dipolar igual a 0, né? Molécula polar. Sossegado? Aí chegamos no exercício de número 20 e último. Classifique os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Pessoal, substâncias químicas orgânicas que possuem moléculas ramificadas
apresentam valores maiores de temperatura de fusão e de ebulição do que substâncias químicas isômeras da mesma classe funcional com cadeias lineares. Seguinte, meus queridos, vamos supor que eu tenha dois isômeros. Eu não vou colocar o hidrogênio para ir mais rápido, tá? Tenho dois isômeros. Aqui a cadeia normal, aqui a cadeia é ramificada. Queridos, quando a cadeia é ramificada, o radical ele impede que você tenha um contato mais íntimo entre as moléculas. Então, na molécula normal, a gente tem uma interação bem íntima entre as moléculas, tá? Já na molécula ramificada, o radical impede que você tenha uma relação assim mais íntima. Então, nesse caso aqui, as moléculas já estão um pouquinho afastadas porque o radical está impedindo que uma cola na outra, que uma cole na outra, tá? Então, é mais fácil separar essas moléculas do que as normais. Então, quando você tem moléculas isômeras, pessoal, massas molares próximas, interações intermoleculares equivalentes, iguais, aquela que tem radical vai ter menor ponto de ebulição. Ele falou que tem maior, é isso mesmo, né? Então tá errado, isso aqui tá falso. 2. Álcoois apresentam menores valores de temperatura de fusão e de ebulição do que de hidrocarbonetos. Pessoal, errado. Hidrocarbonetos são apolares, de polo induzido, certo? Interação fraquinha. Os álcoois, eles fazem ligação de hidrogênio, que é muito mais intensa. Então, o álcool, se ele tiver uma cadeia similar, né, de um hidrocarboneto, o álcool com certeza vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Terceiro, alcanos não são solúveis em solventes polares. Pessoal, é verdade. Alcano é hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar, tá? Então, eles não são solúveis em solventes polares. Verdade, como a água. Mas, por outro lado, são solúveis em solventes como o benzeno. Sim, o benzeno é hidrocarboneto, é apolar. Semelhante dissolve semelhante. Alcano não se dissolve na água, mas dissolve no benzeno. Em moléculas orgânicas, a presença de átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio faz com que ocorra um tipo de interação intermolecular denominada ligação de hidrogênio. Perfeitíssimo. O que leva a uma diminuição da sua temperatura de fusão. Ih, errou. Não tem, né, diminuição, vai aumentar, porque ligação de hidrogênio ela é mais intensa, né, do que as outras ligações. Então aqui ficou falso. Legal? Item 5. A presença na molécula de grupos hidrofílicos. Pessoal, hidrofílico polar. A água é polar. Para ser, né, hidrofílico, para ser semelhante à água, também tem que ser polar. Que possam formar ligações de hidrogênio com moléculas de água, contribui para uma maior solubilidade da substância em água. Pessoal, perfeito, verdadeiro, tá? Se você tiver grupos hidrofílicos, né, principalmente que possam formar ligações de hidrogênio com água, vai aumentar a solubilidade em água. Então ficou FFV FV, FFV, FV, alternativa correta para o exercício 20, letra D. Aqui eu tenho as respostas, mas você entendeu direitinho e não precisa das respostas. Pessoal, espero ter ajudado você. Um abraço, até a próxima. Um abraço.